tarde, aqui quem fala é a Day Santana, do canal Doces Sonhos. E hoje eu estou aqui com um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a gravar com vocês. Seguinte, eu gosto muito de conversar sobre assuntos em geral, né? Gosto muito de falar sobre pessoas, sobre o que nós pensamos das pessoas, sobre as atitudes das pessoas. E eu decidi fazer uns vídeos com vocês como se fossem bate-papos. Bate-papos sobre assuntos diversos, que nós temos vontade de falar, ou às vezes temos vontade de saber a opinião do outro. E aí eu resolvi fazer um vídeo, então, falando um pouquinho sobre pessoas tóxicas. Então, o que eu queria com isso, né? O que eu queria falar com isso? Na verdade, eu queria liberar a minha voz, né? Liberar a minha energia diante de pessoas tóxicas, que é uma coisa muito difícil de a gente não ser, por incrível que pareça. É muito difícil a gente não ser, né? Tóxico. Muitas vezes a gente é tóxico sem a gente ter intenção nenhuma de ser. E sem ter a intenção de ser tóxico para aquela pessoa. Não seja uma pessoa tóxica. Então isso é uma coisa que eu venho tentando fazer na minha vida constantemente. Eu venho tentando de diversas formas não ser uma pessoa tóxica para os outros. O que seriam pessoas tóxicas, né? Na minha humilde opinião. Pessoas que nos perturbam, que nos incomodam de alguma maneira. Então, às vezes, pessoas que reclamam demais, pessoas que falam demais sobre assuntos que não são confortáveis pra gente, pessoas que tem esse dom de incomodar, sabe? De irritar de certa forma. Tem pessoas que são tóxicas propositalmente, né? Elas parece que gostam de ser tóxicas. E tem outras que são sem querer. E às vezes você tá num dia triste, você tá num dia não muito legal, com energias não muito boas, e você acaba sendo tóxico também. Mas a gente tem que tentar ao máximo não ser tóxico. Então, ultimamente eu venho tentando mentalizar isso e tentando não ser tóxica com as pessoas, né? Nos livros a gente encontra muitas pessoas tóxicas, a gente que gosta muito de ler, né? Os vilões dos livros sempre são pessoas tóxicas, que causam mal de alguma forma, né? Que falam coisas que não são bacanas da gente ouvir, são pessoas assim que a gente não tem vontade de ficar perto. Existem pessoas que reclamam demais. Eu sei que a vida é difícil, eu reclamo também, mas tem gente que reclama tipo o tempo todo. E aí você chega num lugar, essa pessoa tá nesse lugar e aí começa. Reclama do trabalho, reclama do amor, reclama da vida, reclama da comida, reclama do peso, reclama de tudo. Aquela pessoa que não consegue ter uma conversa saudável, uma conversa sadia com a gente, que essa pessoa já fica reclamando, já fica reclamando, já fica reclamando. Eu procuro eliminar essas coisas, então eu procuro não ficar falando para as pessoas coisas que elas não gostam de ouvir. E eu tento analisar o que a pessoa tá passando naquele momento, qual é o tipo de sensação que ela tá tendo, se ela tá tendo algum tipo de sofrimento, se ela tá passando por alguma coisa difícil. E se eu sinto que aquilo que eu vou falar pra pessoa não vai ser bacana, tipo, ela não quer conversar sobre aquele assunto, não vamos falar sobre esse assunto. Às vezes as pessoas ficam teclando ali, né, na mesma tecla, sabe, que você tá chateado, ou que você tá irritado, ou que você não quer conversar sobre aquilo e a pessoa fica ali batendo naquela tecla, falando sobre aquele assunto, parece que de propósito para espizinhar você. Então, gente, se você é uma pessoa que você ainda não percebeu, mas assim, ouvindo o que eu tô dizendo, tá, vai começar a concluir de que você é uma pessoa tóxica, tente mudar, nunca é tarde para mudar. Mesmo a gente estando um pouquinho angustiado com a nossa vida, passando por alguns problemas, a gente tem que tentar não passar esse problema para os outros. Claro que a gente sempre tem um amigo para desabafar, a gente precisa conversar, é diferente, não é disso que eu tô falando. Mas tem gente que não consegue ter um diálogo saudável. Você começa a conversar com a pessoa em qualquer momento que seja e ela sempre está reclamando de alguma coisa. E eu acredito muito nas energias, né, que a gente traz pra gente e que a gente libera da gente pros outros. Então, se você só fala coisa negativa, se você só pensa coisa negativa, se você só acredita em coisa negativa, é essa energia que tá em você, é essa energia que vai estar ao seu redor e muitas vezes é essa energia que você vai passar pra uma outra pessoa.
Então, o que eu ando fazendo ultimamente? Tentando mentalizar as coisas boas que acontecem no meu dia a dia, tentando agradecer sempre tudo que eu tenho de bom e não focar nas coisas que eu não tenho ainda, né? Nas coisas que não estão tão bacanas, porque problema todo mundo tem. Então, eu venho tentando fazer isso. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu agradeço pelo dia que eu estou tendo, né, pela oportunidade que está vindo a mim novamente. E antes de dormir eu sempre agradeço muito, e a coisa que eu mais peço é sabedoria. Porque a gente precisa muito de sabedoria para poder lidar com as adversidades do nosso dia, né? Então, eu nunca peço que eu quero um carro, ou que eu quero um emprego, ou que eu quero qualquer coisa. Eu nunca peço isso. Eu sempre peço sabedoria para que eu possa lidar bem com tudo que vai acontecer naquele meu dia. Então, se acontecer uma coisa ruim, eu quero sabedoria para poder entender que aquilo precisava acontecer comigo por algum motivo, porque de repente eu fiz algo que me acarretou aquele problema. Sabedoria para eu saber compreender, para eu saber entender e para eu saber lidar com aquela situação. Que eu consiga ficar em silêncio, respirar fundo e ter discernimento de escolher qual é a melhor atitude que eu tenho que tomar em relação àquele problema. Sabedoria para saber lidar com as coisas boas também, porque às vezes as coisas boas vêm pra gente e a gente fica tão feliz, a gente fica tão contente que a gente não sabe como lidar com aquilo e a gente deixa escapar dali entre os nossos dedos uma coisa muito boa que nos aconteceu. A gente não sabe como lidar com aquela situação, não sabe como agir naquela situação. Então eu sempre peço sabedoria para que eu possa saber lidar com tudo isso. E para não ser uma pessoa tóxica, para que eu possa ajudar o outro. Se eu não vou ter nenhuma palavra que vai soar positiva para aquela pessoa, eu prefiro estar em silêncio do que soltar de repente uma palavra que não vá fazer bem para ela. E tento não reclamar. Isso é uma coisa que eu venho fazendo, porque eu reclamava muito. Inclusive em redes sociais, eu era a reclamona. E eu venho tentando, né, de uns tempos pra cá, evitar esse tipo de reclamação. Porque quanto mais reclamação você traz, mais coisas negativas você traz pra sua vida. Então eu tento não reclamar pros outros, tento não reclamar pra mim mesma. É dificílimo, eu ainda estou trabalhando muito isso, mas eu não me considero uma pessoa tóxica, como tem outras por aí que não dá, né? É bem difícil. Então hoje eu resolvi falar um pouquinho disso pra vocês, a gente conversar um pouquinho de como a gente deve saber lidar com o outro, saber utilizar o que a gente tem aqui dentro, sempre pra ajudar alguém. Porque é muito positivo você poder confortar uma pessoa com alguma coisa e não se tornar aquela pessoa tóxica e chata que ninguém tem vontade de ficar perto de você. Todo mundo quer se afastar de você porque a sua energia é muito negativa. Então seja positivo, seja uma pessoa de energia positiva. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtirem esse tipo de bate-papo, eu volto a gravar outros vídeos pra vocês, que eu já tenho algumas coisas aqui em mente. Espero que vocês assistam, curtam, né? Se inscrevam aqui no canal e divulguem para o maior número de pessoas que vocês puderem. Se você achar que alguém precisa ouvir isso, se você achar que isso vai ajudar alguém, passa pra frente. Até o próximo vídeo.